Fala galera, bem-vindos aí a mais um Office Geek, através do quadro Office Games. E dessa vez eu decidi fazer um vídeo diferente. Quero compartilhar aí com vocês a minha vida de gamer. E como eu entrei nessa vida, né? Mas primeiramente eu quero dizer o porquê me considero um gamer. Um gamer na minha ótica, cara, é o cara que não joga um determinado tipo de jogo. Ele é o cara que se aventurou em vários tipos de jogos, em vários segmentos. Ele não é um sonista, ele não é um nintendista, ele não é um caixista, ele é nenhum lista. Ele simplesmente se diverte em todos os segmentos, né? E um gamer, na minha opinião, não é uma disputa frenética pelo primeiro lugar, em sim em querer, né, se aventurar em todos os segmentos aí. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Minha vida no mundo dos games, cara, começou mais ou menos em 1986, cara. Quando eu tinha 6 anos, cara. Quase 7, né? Quando eu ganhei meu primeiro console, cara, que foi o Atari 2600. Faz tempo, bicho. E nessa época era só cartucho. E pra ligar o videogame, a gente usava aquela caixinha maldita, cara, que me tirava do sério. E a vontade de quebrar aquela caixinha era muito grande, né? Mas se eu quebrasse, como é que eu ia fazer pra jogar, né? Então eu aguentava. Mas quem usou essa caixinha aí vai me entender melhor. Essa que vocês estão vendo aí. E o jogo, né, cara, depois de ter ganhado esse console aí, o jogo que mais me marcou no Atari na verdade foram 2 jogos, né, cara? Um de corrida, que era o Enduro. Você tá vendo aí? Cara, que prendia muito a nossa atenção. Não somente a mim, bem novinho vendo, tentando jogar, não jogava em si, né? Eu tentava jogar, mas eu já ficava ali um tempão tentando jogar. Chamava a atenção de todo mundo, né? Porque além de ser muito divertido e assim, né, diferente, né? Algo muito novo na época. Fora o Enduro, né, que eu joguei bastante, também foi um outro jogo que era de avião, o River Raid. Esse River Raid era demais, bicho. Aí eu tava já acostumado a jogar, então no River Raid eu era um pouquinho melhor. Esse jogo aí que você tá vendo de avião aí. Cara, eu lembro que juntava uma galera pra tentar jogar ele, né, eu menorzinho, eu era o último a jogar, mas eu fui desenvolvendo bem. Claro, não joguei só ele, né? Joguei outros jogos também do Atari, que foi o Pitfall, muito famoso, esse aí que você tá vendo, muito legal. O Moon Patrol, que esse aí que você tá vendo aí na tela, poxa, muito legal, diferente, né? Um carrinho dando tiro. Um jogo, cara, que também me marcou muito, que era o Frostbite, né? Esse aí que você tá vendo. E esses jogos aí que eu te falei do Atari tá muito presente, cara. Tava direto comigo, cara. Esse aí. Eu jogava muito Enduro e River Raid, né? Mas quando não tá conseguindo jogar direito, eu pulava aí pro Pitfall, Moon Patrol e o Frostbite. E nos meados de 1987, indo para 88, aí eu troquei de console, né? Eu ganhei o Super Game CCE. Essa antiguidade que você tá vendo aí. Que tinha ele no caso tinha os mesmos jogos do Atari, né? Mas nele eu joguei um novo, que era, cara, esse jogo eu gostava muito dele, que era Bob de Volta pra Casa. A tradução dele, é claro. Cara, isso é um clássico. E se vocês ouvirem agora, a musiquinha dele era uma musiquinha, cara, do Inário do Cantor Cristão. Eu gostava muito dessa música, eu ia pra igreja com meu pai e eu gostava muito dessa música, gostava demais desse jogo. E indo pra 1990, né, aí eu troquei de console de novo, parti pro Phantom System, né, se eu não me engano é este, que tinha 8 bits, muito bom, cara. Nesse console, vários jogos me marcaram, né, cara, eu vou tentar lembrar de uns aqui. E é até difícil selecionar um, mas eu vou começar por um que eu jogava bastante, que era o Ninja Gaiden 3. Cara, eu era simplesmente um vício nesse jogo. Eu me lembro que no bairro, né, onde eu morava, ninguém queria jogar esse jogo por ser muito difícil na época. E eu ficava fascinado por esse jogo, porque ele já tinha umas cutscenes e gostava muito de jogos de ninja, né? E também o Ninja Gaiden 3 foi o primeiro jogo que eu zerei, né? Que eu consigo lembrar com riqueza de detalhes. E um outro jogo também
que eu jogava muito, que eu adorava, também no mesmo console do Phantom, era o jogo Os Goonies, que era um jogo baseado no filme mesmo, Os Goonies, um jogo de aventura. Eu gostava muito da trilha sonora, também porque era de uma cantora famosa, uma cantora internacional, a Cyndi Lauper. E quem assistiu o filme vai entender aí que a música era muito bacana, pelo menos marcou muito a época, né? Continuando, né, um outro jogo, cara, que eu jogava demais, porque já era uma consequência lá do Atari, era o Super Pitfall. Nesse game, já nesse jogo aí, eu já tinha me frustrado um pouco, porque eu não conseguia zerar esse jogo, cara. Era muito difícil. Mas o que me encantava no jogo, né, eram os gráficos, diferente do Pitfall lá do Atari, né? Os gráficos eram bem melhores. E também por ser, como eu disse, né, uma continuação do Pitfall. E eu me empenhava, cara, tentando zerar e não consegui de jeito nenhum. Aí eu pulei, né? Já depois do Super Pitfall, eu parti para um outro jogo, que era o Spartan X. Que é isso aí que você tá vendo, né? Esse carinha aí dando chute, soco. Pô, cara, eu lembro quando a gente jogava isso aí, a rapaziada do meu prédio aqui. A gente jogava isso aí e todo dia a gente jogava um pouco, né? Quando a gente ia jogar um futebolzinho, né? A gente ficava tentando imitar o Spartan aí, dando chute no outro aí, né? Enfim, coisa de criança, né? Mas, cara, foi um jogo que me marcou muito, assim que ele foi lançado. Um outro jogo que eu jogava que era também na mesma categoria de ninja, era um jogo chamado The Legend of Cage, que é esse aí que você tá vendo aí. Nesse jogo era legal, porque você podia dar esses pulos aí que você tá vendo, podia dar pulos a longa distância e jogar shurikens pra tudo quanto é lado. Eu não lembro ao certo se eu zerei esse jogo, mas se eu não zerei ele, eu cheguei bem perto de zerá-lo, né? Faz muito tempo, não lembro de detalhes. E o outro jogo do Phantom System, que não pode ficar de fora da minha lista de jogos, jogos marcantes, é o jogo Caça-Fantasma. Cara, dá só uma olhadinha nisso aí. Com certeza baseado no filme, né? O jogo simplesmente foi um sucesso na época. Era meio difícil de jogar, porque até você entender a temática do jogo era meio complicada. Mas quando você conseguia entender, dava para se divertir bastante, né? E agora indo para mais ou menos final de 1992, né? Indo para 93, eu ganhei um novo console, que é o Mega Drive. O boom do momento, né, cara? Todo mundo que os comerciais, né? As lojas exibiam o Mega Drive, que já era um console 16 bits, ou seja, os gráficos, né, muito bonitos, muito evoluídos. Poxa, era um sonho de consumo para qualquer um. E foi na época do Mega Drive, né, cara, que eu notei, que eu percebi, eu seria um gamer, cara, pra sempre. Porque eu joguei muito, cara, mas eu joguei muito mesmo o Mega Drive. E o destaque dele pra mim foi esse jogo aí que você tá vendo, que foi o Shinobi 3. Eu me amarrava nesse jogo, cara, além de ser de ninja, eu me amarrava nas magias, né, que você podia trocar durante o jogo. Cara, era muito legal. Pô, um outro jogo também marcante do Mega Drive, não posso esquecer, é o Sonic 2. Jogaço, né, cara? Na época era um desafio conseguir zerar, meu irmão. Isso era difícil. Me diverti muito com o Sonic. Ah, um outro também que eu não posso me esquecer, cara, é o Aladdin. Esse jogo aí, cara, eu jogava demais. Jogava muito esse. A Disney, né, cara, caprichou bastante nos gráficos, na trilha sonora do game. Realmente eu gostava muito, cara, desse jogo. Se eu não me engano, acho que eu cheguei a comprar, cara. Era um dinheiro comprar um cartucho, né? Comprar um cartucho de Mega Drive na época era uma grana, mas, cara, eu lembro, acho que eu não lembro ao certo, mas eu acho que eu comprei esse jogo Aladdin. Gostava muito, a trilha sonora, a Disney tinha acabado de lançar o filme, me amarrava, eu gostava demais. Né? E um outro jogo também no Mega Drive, cara, que ele não era muito conhecido, né? Mas nessa época aí eu comecei a me interessar bastante por detetives, né? Pô, e um jogo, cara, do Mega Drive muito maneiro era o Dick Tracy, né? Me amarrava no filme. Também saiu o filme, me amarrava no filme. E eu queria ficar jogando ele direto, né? Porque, pô, me amarrava na roupa dele, aquele sobretudo, tal, o cara sozinho, espancava geral. Pô, eu gostava muito, cara. Depois, né, do Dick Tracy, comecei a jogar, cara, Castle of Illusion, né? O Mickey. Cara, que jogaço. É um jogo rápido, né, Castle of Illusion. Joguei muito ele. Joguei California Games, cara. Joguei Streets of Rage. Caraca, jogaço. Tem versão 1 e 2. Strider, cara. Esse aí que você tá vendo. Pô, Strider. Difícil. Nunca zerei, mas eu gostava bastante. Cara, e muitos outros jogos aí. Pô, não tem como eu falar todos.
Então o vídeo vai ficar imenso, cara. E já em 1994, cara, aí eu já adquiri o Super Nintendo, né? Também por causa de um jogo, cara. Donkey Kong Country. Cara, aí a Nintendo, meu irmão, brilhante. Veio aí com essa jogada aí completamente diferente. Na época, lançou esse Donkey Kong e os gráficos muito bonitos pra época, pô. As cores vivas, aquele tom de realismo. E você que não conhece, eu vou te deixar você curtir um pouquinho aí. E como eu te falei, gráficos excelentes pra época, cara. A animação dos personagens muito boa. E fiquei maravilhado e não deu jeito, cara. Cheguei e comprei o console. E além do Donkey Kong, ainda no Super Nintendo, cara, um jogo que me marcou, pô, e foi o meu início nos jogos de RPG, foi um jogaço, bicho, chamado Chrono Trigger. Esse aí eu me amarrava demais. Poxa, pra quem, é claro, quem não gosta do gênero aí de RPG, pô, não vai gostar. Mas, bicho, eu gostava muito desse jogo. Pô, eu amo esse jogo, né? Inclusive, eu comprei ele na PSN. Assim que eu vi ele disponível, cara, eu não perdi tempo, bicho. Eu fui lá e comprei, cara. A história do jogo é fantástica, né? Os golpes, as combinações, é maneiríssimas, cara. O jogo é todo excelente, cara. A Squaresoft, na época, eles se superaram, cara, em fazer esse jogo. Tanto é que ele é famoso até hoje aí. Tem gente que se amarra em jogar. Teve outras versões até por PS1 aí, mas PS1 é depois, né? Vamos por escala. E ainda na década de 90, cara, mais precisamente em 95, 96, pô, difícil lembrar o certo, cara. Aí eu fui pras ruas, né? Melhor dizendo, não é pra rua em si, né? Aí eu fui pras casas de fliperama, bicho. No fliperama eu jogava vários jogos, né? Mas o primeiro, cara, que foi inesquecível pra mim foi esse jogo aí, Final Fight, mano. Cara, eu comprava ficha a rodo pra poder ficar jogando esse jogo aí. E eu fiquei tão bom, cara, nesse jogo aí, que eu zerava ele com uma ficha. Eu lembro que a molecada que jogava ele, aliás, tentava jogar ele, não conseguia. E eu já, esperto, ficava ali próximo, né? Aí o maluco veio pra mim, pô, cara aí, passa pra mim nessa fase aí. Aí eu chegava e passava, né? Eu jogava com Code, que era, na época, ele era o melhor pra fazer aí. Pra quem já jogou ele no Flipper vai entender. O macete do soquinho. Ele era o melhor pra fazer isso. Se eu não me engano, dava pra fazer com outros. Olha, com outro, né, que é o Guy, mas eu acho que o melhor mesmo era com Code mesmo. Pô, cara, e um outro jogo que eu era chato, mano. Eu era chato de jogar, que era ruim de me tirar ali, era o Samurai Shadow. Esse aí, meu irmão, só gostava de jogar pra tirar os outros, né? Pô, cara, Samurai Shadow é um grande jogo de luta, né? E como eu falei, eu só gostava de disputar com a galera. E jogava muito também, era Capitão Comando, né? Esse aí, meu irmão, infelizmente eu não zerava com uma ficha, né? Mas eu chegava longe e só gostava de jogar com a galera. Um outro também, cara, que eu gostava muito de jogar com a rapaziada nos fliperamas, era o famoso Cadillac Dinossauro, né? Pô, infelizmente era difícil você zerar ele, porque os caras não é bobo, deixava tudo no modo difícil, né? E sozinho, meu irmão, era difícil demais. Mas eu chegava longe, mano. Eu era respeitado, né? Melhor dizendo. E ainda nos fliperamas, cara, foi lançado o primeiro Mortal Kombat, né? Esse aí foi revolucionário, né, cara? Por causa dos gráficos realistas, né? E também famosos pelos Fatalities, cara. Quem não lembra dos Fatalities aí? Famosíssimos. E alguns dizem, né, que o Mortal Kombat foi o primeiro game estilo realista, né? Poxa, mas na verdade, bicho, não foi não. Primeiro mesmo estilo de realista foi um jogo, cara. Eu até gostava de jogar ele. Era um jogo chamado Pit Fighter, que foi lançado em 1990, cara. E Mortal Kombat foi em 92. Pô, cara, eu tive a honra de jogar os dois, mano. Pegar os dois no lançamento, mano. Foi muita emoção, mano. Pô, muito maneiro. E o último arcade, cara, que eu jogava bastante, que aí já indo já pra 1998, era o The King of Fighters, de 98, né? Mesmo ano. E assim que foi lançado, cara, eu tinha acompanhado de longe, né, as versões anteriores de 96 e 97, mas eu não tinha me interessado muito. Sei lá, não sei o que aconteceu, na época eu não me interessei por eles. Mas em 98, cara, eu despertei pra ele e passei a jogar. Jogava direto também, na intuição de tirar os caras aí, tirar as fichas dos caras. Terminando aí, né, essa parte aí, a minha vida nos arcades, né, eu tive uma rápida passagem, né, pelo console Sega CD,
que era acoplado, cara. Ele era acoplado ao Mega Drive, né? Pô, os dois juntos pegavam um e ligavam um do lado do outro, meu, cara. Parecia até um Megazord. O console ficava imenso, cara. Enfim. E eu quis comprá-lo, cara, por causa de um jogo, cara. Vou falar. Eu comprei ele por causa do Final Fight, mano. Por quê? A ideia de jogar ele em casa, pô, era muito tentadora, mano. Aí eu falei, quer saber? Vou comprar esse Sega CD aí e vou ficar jogando Final Fight dentro de casa, né? É claro que eu não joguei só Final Fight, né? Joguei outros jogos também muito bons. Joguei um jogo chamado Tomcat Rally, Sewer Shark, Dragon's Lair, que é esse que você tá vendo aí, ó, Space Ace e Road Avengers. Cara, esses jogos, né, que vocês viram aí, eles tinham gráficos impressionantes na época. A jogabilidade deles eram bem diferente, né, bem diferente do costume. Os jogos eram meio que cenas, né, de filmes. E conforme a ação do jogo, nós usávamos a sequência certa. Clicava para direita ou esquerda, aperta o A ou B. Fazendo a sequência certa, você dava continuidade no jogo. E isso já era uma grande novidade. Poxa, me diverti demais, cara. Mas aí eu já me divertia mais com os enredos do jogo e trilha sonora. E um jogo bem marcante pra mim no Sega CD, cara, era um jogo chamado Hook, A Volta do Capitão Gancho, que era baseado no filme. E a trilha sonora, cara, que era a mesma do filme, bicho. Eu passei, cara, a jogar esse jogo por causa da trilha sonora, bicho. Aquilo me impressionava. O joguinho era legal também, aventurinha e tal, meio difícil. Na época eu alugava ele na locadora e alugava o jogo por causa da trilha sonora. Mas enfim. Depois do Sega CD, passei rapidamente por um console, cara, chamado Neo Geo CD, vulgarmente falando, Neo Geo CD, que era um console da SNK, a mesma empresa que fez The King of Fighters e alguns outros jogos de luta. E novamente, a ideia, né, de jogar The King of Fighters em casa, bicho, voltou a ser tentadora. Mas aí, infelizmente, não fiquei muito tempo com esse console, né. Os melhores do Neo Geo CD na época era só de gênero luta. Aí acabou enjoando rápido. E na mesma velocidade, né, que eu consegui o Neo Geo CD, eu peguei o Sega Saturn, que na época me chamou a atenção com o jogo. Esse jogo aí que você tá vendo, Knights. Pô, cara, esse jogo aí era mó viagem. Pô, lindos gráficos, né? Trilha sonora excelente. Uma voação aí, ó. Teu personagem fica voando pra caramba aí. Pô, mó viagem. Mas maneiro, cara. Gostava. Mas também, o encanto dele não durou muito. E rapidamente me desfiz dele, né? Não quis mais. Aí passei pra outro, né? Fiz a fila andar, né? Já em 1999, cara, indo pra 2000, obtive o Nintendo 64. Aí por quê? Novamente por causa de um jogo. Pô, cara, eu vi o Mario 64, cara. O Mario 64, fiquei feliz, cara, em ter visto o Mario de volta às vitrines, né, dos games. Tava lá atrás parado com o Mario World. Aí ele veio pro 64 aí, de volta às vitrines aí, ficou um jogo famosíssimo, né? E por causa dele eu obtive o console rapidamente, passei a jogar. Eu zerei o jogo, né? Mas eu não consegui zerar, cara, com as famosas 120 estrelas. Mas aí eu deixei pra lá, eu queria zerar o jogo, queria me divertir. Depois do Mario 64, cara, eu me interessei por um jogo de nave, que é o Star Fox 64. Grande jogo, cara. Foi o primeiro jogo de espaçonave, né? Melhor dizendo, que me prendeu, né? Conseguiu me prender de fato. E o último jogo, né? Do Nintendo 64 que eu joguei, que até hoje tá aqui dentro do peito. Deve adivinhar aí que eu vou falar, que é o Zelda, Ocarina of Time. Poxa, rapaz, que jogo, cara. Me apaixonei por esse jogo, cara. Fiquei impressionado com a jogabilidade, com as histórias, os golpes dele, enfim, tudo, cara. Pra mim o game é fantástico. Mas, infelizmente, não durou muito tempo ali com o Nintendo 64, né? E, cara, eu peguei o Nintendo 64 e meio que joguei ele na gaveta, cara. Ele ficou ali por algum tempo, né? Ficou ali bastante tempo, né? Mas, assim, não fiquei parado, né? Aí veio aí a era dos computadores e tal. Comprei um PC. Por alguns anos, cara, eu me prendi demais a um jogo chamado Lineage 2, que é um jogo online, né? Nesse aí, cara, eu demorei pra aprender, cara. Até eu aprender legal, né?
entender mais sobre as classes, as skills, as armaduras, né? Nós chamamos de sets, os clãs, os boss, enfim, o básico do jogo, cara. Eu demorei um pouco, ralei bastante, até eu entender, né, que nesse estilo de jogo, cara, o melhor a fazer era donatar. Donatar, pra quem não sabe, é simplesmente você investe dinheiro mesmo em seu personagem, comprando melhores equipamentos, armaduras e etc, né? E até chegar do Natal eu ralei, bicho, né? Ralei muito. Joguei um bom tempo, cara. Joguei um bom tempo lá em Age 2. E o legal disso tudo de jogar online, cara, é que eu fiz bastante amizade, né? Mas, infelizmente, depois eu acabei enjoando e aos poucos, né, eu fui parando de jogar. E já em 2004, né, dei uma paradinha no PC. Em 2004 eu comprei o famoso PS1. Nesse aí eu fiquei por anos, cara. Não tem nem como listar, bicho, todos os jogos que eu joguei que eu gostei. Mas o que me fez comprá-lo, cara, foi um jogo chamado Metal Gear Solid. Pô, cara, isso aí, como você tá vendo aí, ó. Cara, simplesmente fenomenal. História, gráfico, jogabilidade. Meu irmão, tudo. Me encantei. Cara, me encantei por esse jogo. O meu jeito... comprei logo um console, né? Juntamente com esse jogo. Pô, cara, e foi demais. Curti muito Metal Gear, cara. Curti muito mesmo. E no final de 2004, né? Pô, e foi lançado, né? O PS2. Cara, eu vi um jogo, a apresentação de um jogo. Cara, aquilo me encantou. E rapidamente eu juntei uma grana, bicho. E fui comprá-lo. E esse jogo era o Onimusha 3, cara. Pô, não, nesse aí eu vou deixar você ver. Não, curte só. Imagine você naquela época, em 2004, você ver uma apresentação dessa aí. Pô, meu irmão, juntei dinheiro, fui comprar, que nem sabia. E depois, né, do PS2 aí, obviamente, né, seguindo aí o padrão, eu parti pro PS3, mas essa parte aí já é bem recente e nem preciso falar, né. Bem, então galera, essa foi minha trajetória como gamer. E é como eu disse aí no início desse vídeo, gamer na minha ótica, não é o especialista em um determinado gênero de jogo, né? E sim o cara que passa por todos os tipos de jogos. Ele experimenta todos e se diverte. Pra mim isso é ser um gamer. E você, cara? E você? Qual a sua definição de gamer, cara? Poxa, bora conversar sobre o assunto. Deixa aí seu comentário aí nesse vídeo. Vamos conversar aí. Tô curioso em saber qual é a sua opinião, tá certo? E espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Clique em gostei, tá? Inscreva-se em nosso canal e compartilhe aí nas suas redes sociais, tá certo? Queridos, um abraço, valeu e fui!